Histórias assombradas. Então vamos para o primeiro relato, que é Milagre na Revolução de 1932. Vamos ver do que se trata? É um relato longuinho, tá? Vamos começar então. É um moço que nos conta o relato. Olá, Ana e Matheus, gosto muito do canal. Todos os dias assisto os relatos pela manhã, enquanto faço as tarefas domésticas. É a minha distração e lazer. Ontem estava vendo o relato do Sobrado Assombrado e me lembrou uma história da minha família que passo a contar agora. Pode contar sossegada, todos os nomes estão trocados. Meu nome é Fulano e vou contar a história do meu bisavô, Zeca. Eu não o conheci, mas ele está tão presente em minha vida, pelas histórias da minha mãe e minha avó, que parece que ele esteve sempre comigo. Ele nasceu em 1896, em Cristina, Minas Gerais, e faleceu em 1984, 2 anos antes de eu nascer. Seus padrinhos de batismo foram um tio paterno, o tio Juscelino, e Nossa Senhora Aparecida. Sim, a santa mesmo! A certidão de batismo dele está emoldurada na casa da minha avó para comprovar isso. Pouco depois de nascer, a sua mãe, a avó Amélia, com apenas 20 anos, contraiu tuberculose, que na época não tinha cura. Para evitar o contágio dos filhos, a minha tataravó ficou isolada dos filhos num quarto da casa, por onde eles apenas passavam pela porta e pediam a sua bênção. A doença se arrastou até que meu avô tivesse 5 anos, quando ela finalmente faleceu aos 25 anos de idade. Vozeca foi, assim, criado por uma antiga escrava da família, Rosária, que foi sua verdadeira mãe. Rosária ensinou Vozeca a rezar o terço e a se apegar sempre com a sua madrinha, Nossa Senhora Aparecida. Quando tinha 12 anos, meu bisavô perdeu também o seu pai, ficando órfão. Passou então a morar um pouco na casa de seus irmãos mais velhos, que já eram casados. O meu tataravô se casou 2 vezes. O Vozeca era filho do segundo casamento. Ficava então um pouco na casa dos irmãos mais velhos, que já eram casados, um pouco na casa dos tios, mas principalmente na casa de seu padrinho Juscelino, que era irmão do seu pai, cuja esposa, Ana, era irmã de sua mãe. O padrinho era muito religioso e, por sua influência, Vozeca se tornou também um homem de muita fé. Na adolescência, ainda peregrinando de casa em casa, foi ter em Delfim Moreira, Minas Gerais, na casa de um outro tio, Tertuliano. Foi ter em Delfim Moreira, Minas Gerais, na casa de um outro tio, Tertuliano. Esse tio era dono do salão de bailes da cidade e era um dia de festa quando Vozeca lá chegou. Muito alto, ruivo e bonito, ele chamou a atenção de uma moça que dançava no salão, de vestido verde, muito rodado. Ela esperou o moço novo chamá-la para dançar, o que não aconteceu, pois ele era muito tímido e ficou só olhando. Mas qual não foi sua surpresa quando Zeca foi para sua casa no fim do baile? Ela era filha do tio Tertuliano, Adélia, e se apaixonou de cara pelo primo. Eles começaram a namorar e se casaram pouco depois. Vozeca vendeu então as terras que havia herdado do seu pai em Cristina e se estabeleceu em Delfim Moreira, comprando uma fazenda chamada Rosário. Essa fazenda havia sido palco de uma tragédia, ainda muito recente na época. Era o ano de 1919 e a epidemia de gripe espanhola havia se alastrado pela região. Os donos da fazenda do Rosário eram um casal muito jovem, com um filho bebê, e haviam sido acometidos pela gripe. Os vizinhos, depois de uns dias sem verem os dois, foram à sede da fazenda ver o que acontecia e viram o casal morto na cama, já duros e roxos, começando a inchar, e o bebê no quarto ao lado, deitado no berço, também morto.
Credo, olha, até arrepiei de ver essa cena. Mas ainda com uma carinha íntegra, flácido, como se tivesse acabado de desfalecer. O casal havia morrido com a gripe, mas o bebê acabou morrendo de fome, pobrezinho. Enfim, alguns meses após esse acontecimento trágico, Zeca e Adélia compraram essa fazenda e iniciaram ali a imensa família que formariam. Tiveram nessa casa seus 17 filhos. A primeira deles se chamou Maria Aparecida, em homenagem à madrinha do vô Zeca. Tia Cida dormia no quarto que havia sido do bebê e onde se conservava uma imensa arca com os pertences da finada criança, que permaneceram na casa depois de vendida. Havia roupinhas, fraldas, mijão, mais uma infinidade de peças que hoje não se usa mais no enxoval, mas que eram comuns na época. Vó Adélia havia recolhido tudo e colocado nessa arca, trancada a cadeado para que ninguém ficasse fuçando em respeito aos mortos. Naquela época, as crianças eram criadas com muito mais liberdade. As casas eram grandes, as crianças muitas e o serviço interminável. Então, não se ficava controlando cada passo das crianças como hoje. E uma dessas tardes de ócio, tia Cida, com seus 10 anos, achou a chave do cadeado da arca. Entrou no quarto e mexeu nas coisas da criança. E lá foi vestir suas bonecas com as roupas da criança morta. Enquanto brincava, começou a ouvir um som de choro de bebê. E o choro era alto, muito alto, e vinha de dentro da arca. Ela fuçou lá dentro, mas não tinha criança nenhuma, só as roupas e fraldas. O barulho do choro despertou a avó Adélia, que foi ver se era algum dos seus. Sempre tinha um bebê novinho em casa, um por ano, né? Mas não era. As crianças de casa estavam bem, dormindo. Ela foi então procurando pelos cômodos da casa a origem daquele choro até que viu a tia Cida mexendo na arca e o choro vindo de lá. Horrorizada, jogou todas as roupas dentro da arca, de onde ainda se ouvia o choro desesperado. Era um choro de dor, de fome. Afinal, ela tinha muitos filhos, ela sabia classificar e diferenciar os choros que as crianças choram por temas de trás para frente, ou seja, ela sabia de cor e salteado como era cada tipo de choro, esse é de fome, esse é de cólica, né? Sabia muito bem. E tudo guardado na arca, ela fechou a arca, passou o cadeado, pegou a chave na mão da tia Cida, e a levou pelas orelhas até a capela para rezar pela alma daquele bebezinho. Nessa altura, já não se ouvia mais nada. A tia Cida, rebelde, com raiva dos puxões de orelha, se recusou a rezar. Vó Adélia ferveu nas tamancas, mandou tia Cida de volta ao quarto aguardar o castigo que o pai lhe daria quando chegasse do curral. E lá se foi a pré-adolescente batendo os pés e a porta de volta para o quarto assombrado. Mas na altura, a birra era mais forte que o medo da arca que chorava. Passou a tramela na porta, na janela, tentando evitar as palmadas que o pai lhe daria quando chegasse, e lá ficou se maldizendo pelo mal feito. Foi então que ela sentiu um tapa na cara, violento, daqueles que marcam a cara e esquentam as orelhas. Não tinha ninguém no quarto. Ela estava completamente sozinha. Quem começou a chorar então foi ela. Desesperada, abriu a porta e saiu correndo e chorando, sem nem conseguir contar o que tinha acontecido. O tapa estava marcado na cara. Todos viram. Meu avô juntou então todos na capela e rezaram pela alma do bebê e de seus pais. Mandaram rezar missas todos os anos pelos 3 e nunca mais eles tiveram trabalho com assombrações em casa. Mas isso passou e chegou o ano de 1932 e com ele a Revolução Constitucionalista. Delfim Moreira é divisa com o estado de São Paulo, através da cidade de Piquete,
onde o exército tem uma imensa fábrica de explosivos e munição. Era, assim, uma região estratégica onde se bateram as tropas federais e paulistas. Apesar de mineiro, Vozeca era profundamente antigetulista e apoiava os constitucionalistas de São Paulo, recusando-se a vender os suprimentos que produzia na fazenda para as tropas federais. Descia com uma tropa de mulas a Serra da Mantiqueira até Piquete para vender para as tropas paulistas que defendiam a cidade e a fábrica de explosivos, queijos, doces de pera, marmelo, maçã, carne de porco, farinha, rapadura e outros mantimentos da fazenda, além de fornecer couro, pelegos para os cavalos, lã para agasalhos e outros víveres do alto da serra. Na época, ainda não havia estrada asfaltada entre as cidades, o acesso sendo feito por uma estrada de terra muito ruim, escalavrada pelos vales muito íngremes que descem a serra. Até mesmo por conta dessa guerra e das dificuldades que esse caminho impôs às tropas, foi aberta a BR-459 poucos anos depois. Enfim, o Vozeca fazia esse caminho por volta de 2 vezes por semana, sempre às escondidas, pois temia ser pego pelas tropas federais e a abastecer os inimigos. Um dia, as precauções foram em vão. Um batalhão federal cruzou com a tropa descendo o caminho abastecida até as orelhas das mulas. Meu avô gelou a espinha. Era óbvio que toda sua carga seria confiscada. Muito provavelmente ele poderia ser acusado até de traição. Temia ser preso, torturado, sabe-se lá mais o quê. Estavam no meio da revolução. Ninguém sabia o rumo que aquilo ia tomar. Era para ele uma guerra civil. Lembrou-se então dos ensinamentos de sua mãe de criação, Rosária. Peça sempre ajuda de sua madrinha, a Senhora Aparecida. Ela há de zelar por ti. E então ele rezou com muita devoção, pedindo que o batalhão não lhe fizesse mal. Inacreditavelmente, enquanto passavam pelas mulas, os soldados todos tiravam os capacetes, faziam o sinal da cruz. Alguns até se ajoelhavam diante de mulas de carga. Meu bisavô estava atônito. Ele vinha por trás carregando um bambu comprido que usava para controlar as mulas que eventualmente se desviassem do caminho, E foi abordado pelo sargento do batalhão que lhe disse: "Linda procissão. Eu também sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Nunca vi andor tão lindo. Não estávamos sabendo, senão não teria vindo por aqui para não atrapalhá-los. É perigoso andar com tanta gente aqui na divisa nesses dias. Não fosse por esse mastro tão alto com a bandeira de Nossa Senhora que o senhor carrega, eu teria dado ordem para atirar. Sorte que eu o vi de longe. Sigam com Deus e a Virgem." Mas não havia bandeira nenhuma. Era só um bambu comprido de bater em mula. E só havia o meu bisavô Zeca e uns 3 empregados, além dos animais de carga. Não tinha nenhuma multidão, nenhum andor. Os soldados tiveram uma visão de uma procissão. Foi um milagre, afirmaram. Assim que saíram de perto dos soldados, os homens se puseram de joelhos a agradecer a proteção. Marcaram o local onde depois ergueram um pequeno cruzeiro, com uma imagenzinha da Virgem, e seguiram o caminho até Piquete para vender a sua produção. Os soldados espalharam pela cidade que cruzaram com a tal procissão, mas nem o padre, nem mais ninguém souberam dizer que procissão era aquela ou quem a havia organizado. Muito tempo depois é que o meu avô veio a contar pra gente de fora da família sobre o fato, só quando a revolução já tinha ficado para trás e os ânimos haviam arrefecido. Era uma história que ele sempre contava com lágrimas nos olhos, muito agradecido à sua madrinha pelo livramento que ela proporcionou. A minha avó nasceu em 1936, um pouco depois desses fatos. É a 12ª filha. Nasceram mais 5 depois.
Quando ela tinha 4 anos, o vô Zeca foi apresentá-la para Rosária, que ainda morava em Cristina, mas a minha avó fez malcriação, ficou de castigo e tem mágoa desse dia até hoje. Diz que nem se lembra da cara dessa avó postiça, que morreu pouco depois. Em 1948, eles se mudaram para Piquete, mas continuaram com as fazendas de Delfim. A casa da fazenda do Rosário foi pouco a pouco caindo e hoje não há mais nem vestígio. A minha avó não gosta de ir até lá, pois morre de saudades de sua infância naquela casa antiga e assombrada, das antigas trincheiras da Revolução, onde às vezes elas achavam munições no mato dos pomares de frutas de frio. Enfim. Desculpe o relato longo, mas me emocionei escrevendo essas palavras. Eu sei que o relato não é muito assustador, mas nem sempre o sobrenatural nos põe medo. Nesse caso, foi justamente o contrário. Hoje, a família que eles construíram já soma mais de 1000 primos, todos ainda unidos e devotos de Nossa Senhora Aparecida, madrinha do vô Zeca e nossa protetora. Cara, que louco! Olha que legal! Puxa! Os soldados iam atirar, eles estavam ferrados ali, iam ser pegos em traição, sei lá das quantas que ia acontecer ali, e de repente a tropa ali, os soldados, o sargento, o capitão, não sei quem que foi aqui, eles viram uma procissão com uma multidão de gente, o andor e a bandeira de Nossa Senhora, e não tinha nada. E eu imagino a cara do povo, tipo, sim, claro, essa procissão aqui maravilhosa, tchau, tipo, a hora que termina, cara, que ele, nossa, isso é um milagre muito legal, muito louco. É interessante, né, é muito legal isso. Isso me lembrou o relato também, olha, sabe o que me lembrou? Vocês lembram daquele relato da moça, acho que é o marido dela, é isso? É o marido? O pai dela, que não queria que ela levasse comida para não sei quem, que ela tinha que atravessar o pasto, e ela levava escondido na roupa comida, eu acho, para essas pessoas. Eu não lembro se era para o marido dela, se era para alguém, eu não lembro. Eu sei que ela levava escondido, disse que não era para dar comida para eles, e ela tinha dó e ela levava no avental da roupa dela escondido essa comida, até que um dia não tinha como desviar, e não sei, essa pessoa aí que não queria que ela levasse comida veio de encontro, e aí ela tipo só pediu, eu acho que foi para Nossa Senhora, não sei se foi alguma Nossa Senhora específica, pediu para uma santa que ajudasse ela, que livrasse daquilo, que fizesse alguma coisa. E aí, no que a pessoa pediu para ver o que ela tinha no avental, e ela abriu o avental que estava cheio de comida, a hora que ela abriu, o avental estava cheio de flores. Aí ele falou, tá catando flor, não sei o que, vai levar para... Eu falei, flor, tá, beleza. Aí passou. Aí ela cobriu o avental de novo, falou, meu Deus, o que foi isso? Eu não tinha flor aqui. Aí ela andou, quando ela chegou lá, era comida que ela tinha de novo. Então, fez eles verem flores no lugar das comidas, para livrar ela de uma punição, que não era para levar comida lá, não sei. Me lembrou disso também. Olha que legal. Nossa, tem algum relato? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes.